Jeremias, porque eu velo para fazer cumprir com a minha palavra. E para que nós possamos entender quem é esse Jeremias que desce à casa do olheiro para ouvir a voz do Senhor, nós precisamos entender sobre a sua chamada. E que eu queria chamar a atenção e aplicar já no início da mensagem para mim e para a sua vida, e que nós precisamos entender qual é a nossa chamada. Porque quando nós entendemos qual é a nossa chamada, nós nos colocamos à disposição do Deus da totalidade. Quando nós entendemos a vocação que fomos chamados, nós não vamos recuar diante de uma tempestade, diante de um vento. Quando a gente não sabe qual é o nosso lugar e a vocação para a qual fomos chamados, qualquer vento, qualquer tribulação, qualquer tempestade nos tira do foco principal. Falo isso com autonomia porque por pouco tempo vivi algo sobrenatural de Deus. Deus, por momento nenhum, no momento de adversidade, tirou a mão dele sobre a minha vida. A todo tempo eu olhava para o céu e eu via o Deus da totalidade cuidando da minha vida. Por quê, querido? Porque certa feita estava no culto eu e o Senhor, ele falava através da boca do pastor, ele falava assim: quem tem uma chamada, vem aqui na frente. E por diversas vezes ele falou aquilo e nunca ardeu no meu coração e eu nunca tinha ido, mas tinha um culto, houve um culto no qual o pastor chamou e eu senti aquele arder no coração de que o Senhor estava me separando, de que o Senhor estava querendo me chamar para algo diferente. E eu queria te dizer nessa noite, essa noite Deus vai te separar, Deus vai te chamar para algo diferente. Eu tenho certeza que você vai sair daqui nessa noite sabendo para qual você foi chamado, para que você foi chamado, porque o diabo, o nosso adversário, está ao nosso derredor bramando como um leão, mas ao nosso redor Deus coloca um anjo para guardar aquele que teme o Senhor. Quando nós entendemos a vocação que somos chamados, nós passamos a temer o Deus de Israel, porque o mesmo Deus de graça é o mesmo Deus de justiça. Então nós passamos a temer a presença do Senhor, e esse temor ele não deixa a gente recuar, esse temor não deixa os nossos pés vacilar. Então é mediante essa chamada que arde no peito e o reconhecimento do Deus da totalidade é que nós não podemos recuar diante da nossa chamada. Porque Davi foi ungido rei, mas muito lá na frente ele foi consagrado. De repente tu tem uma chamada, tu está esperando ainda, mas esperei com paciência no Senhor, e Ele está ouvindo o seu clamor. Deus não está com os ouvidos agravados para que não possa ouvir a tua oração. Deus ouviu a tua oração desde o primeiro dia que tu colocou o pé nesta casa ou na casa do Senhor. Deus te ouviu desde o princípio, mas existe uma coisa na história do homem e da mulher que se chama tempo, e tudo passa pelo tempo, porque o tempo ele prova o caráter do homem e da mulher de Deus. O tempo ele forja a nossa alma e o nosso espírito diante do Senhor, porque a dificuldade vem, o gigante se levanta, mas todavia o guarda de Israel, que no versículo 11 do capítulo 1 disse para Jeremias: viste bem, porque eu velo para fazer cumprir com a minha palavra. Ele é o mesmo de ontem, hoje e ainda continua operando no século 21. Diz um homem no século 19, dito por Charles Darwin, ele coloca uma teoria do evolucionismo, que o homem veio do macaco, mas eu conheci um Deus vivo e fiel, que mostrou que eu não vim do macaco. Eu e você, querido, viemos do próprio Deus, nós somos a essência do Criador. Eu não ando curvado de quatro patas, eu não ando de cabeça baixa, porque aquele que me vocacionou para a obra, ele é maior do que o nosso adversário. Deus é fiel, Deus é fiel, aleluia. Querido, não acredite naquilo que dizem ao seu respeito, acredite naquilo que o Senhor diz ao seu respeito. Porque o mundo hoje, no século 21, tem tentado implantar na minha e na tua vida que nós devemos aceitar o que vem lá de fora. Mas não, o Deus que eu conheço fala que nós temos que pegar o que está aqui dentro da palavra e fazer quem está lá fora aceitar. E hoje, no século 21, tem acontecido ao contrário. Tem pessoas que vêm lá de fora, cheias de carrapicho, e entram na casa do Senhor e contaminam o montante. Mas Deus nos chamou para pegar a palavra de vida e contaminar aqueles que estão lá fora perdidos.
porque outrora eu e você estávamos perdidos diante do Senhor, não ouvíamos a sua voz e não conhecíamos o Deus da totalidade, mas uma hora Ele bradou no meu coração. Lembro bem numa manhã quando acordei, tinha vivido 2 noites sem dormir, e eu falei, não foi para isso que eu nasci. Senhor, o que está acontecendo na minha vida? Eu sei que tem algo diferente, eu não vou morrer desse jeito. E Deus tocou no meu coração, corre para minha casa. Ninguém me chamou para ir para a igreja, e eu fui à casa do Senhor, e o Senhor falou comigo. Entrei lá tímido, cabisbaixo, o máximo que eu falei foi meu nome, e olhe lá, porque tinha vergonha, porque o diabo ele faz isso com o ser humano, ele quer nos colocar num estado de vergonha, mas Deus ele vem para mudar a nossa história. Aquele que uma hora está lá embaixo, Deus muda, forja o caráter, prova no fogo o homem e a mulher de Deus, e mostra para o diabo que aquele que está no barro, ele pode pegar, limpar, cuidar e fazer vaso novo. Deus é um Deus de totalidade. E Jeremias, ele vive isso, porque Jeremias começa a pregar a palavra do Senhor de sentença, que Judá vai cair, que haverá de vir um governo que vai dominar, e a palavra do Senhor vai encorajando Jeremias, vai e fala, ele vai e fala, mas ninguém aceita a sua palavra. Os próprios da sua casa, quando ele volta de Israel e volta para Anatote, sua moradia, ninguém quer falar com Jeremias, porque o que ele prega é palavra de conserto, palavra de confronto. Muito bom é quando a gente ouve uma palavra, Deus vai te dar, Deus vai te exaltar, Deus vai te colocar por cima. Quem te viu humilhado vai te ver exaltado, querido. Mas muito bom é, a palavra do Senhor vai dizer que Deus só bate e exorta aquele quem Ele ama. Boa palavra é quando o Senhor nos confronta na nossa alma, porque a palavra do Senhor, ela é espada de 2 gumes, ela penetra no mais profundo da nossa alma, é apta para discernir os atos e intenções. Aquilo que eu não vejo, tu tá bonito, com o rosto bonito, mas só Deus sabe a treva que há em ti, só Deus conhece o profundo do teu coração e da tua alma. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer, o guarda de Israel não dorme, e Ele é um Deus de totalidade. Se o diabo, teu adversário, ele tem tentado te derrubar, te colocar numa posição de vergonha, onde vão apontar lá como é que ele está, lá como é que ela está, mas o Deus que quando o vaso quebra na casa, ainda que esteja na casa, o olheiro ele conserta para a glória de Deus. Deus é fiel. Ralabaracandaraua, remando terra, calabaraua. Deus é fiel, querido. Enquanto você estiver ainda quebrado na casa do Senhor, tem restauração de Deus para a tua vida. Jeremias vai descer à casa do olheiro, frustrado, porque tudo aquilo que ele prega ninguém aceita. Por isso ele é conhecido como o profeta das lágrimas. Muitas das vezes nós somos assim, nós nos sentimos inaceitáveis, ninguém nos aceita, ninguém aceita a forma que eu sou. Mas Deus querido, em nome de Jesus, do jeito que você é, do jeito que você fala, ainda pequeno, sem forma, ninguém te conhece, sabe teu nome ou sobrenome, ninguém sabe de onde você veio, mas aquele que te chamou, quando Ele chama, Ele capacita. Deus é um Deus de totalidade, e Deus ele não vai parar a obra enquanto não tiver formado e forjado na obra do Senhor. Deus está trabalhando na sua vida. Ter paciência, porque o Senhor ele vai cumprir o ID na tua vida. Porque quando nós somos vocacionados pelo Senhor, a pressa é em ir, em anunciar, em fazer, mas existe um preparo. Muitas das vezes nós passamos pela renúncia. Renunciar o quê? A nós mesmos, a nossa vontade, o nosso querer. Chega uma certa feita que Jeremias fala: Senhor, eu não vou pregar mais a tua palavra, porque querem me matar, ninguém aceita o que eu prego. Mas ainda que ele fala isso, logo depois ele sabe que aquilo que foi implantado dentro dele é maior do que a sua própria vontade, porque ele vai falar para o Senhor: Senhor, ainda que eu não quisesse pregar a tua palavra, eu não consigo, porque ela me catuca nos ossos.
porque a palavra do Senhor ela é desse jeito. Ainda que às vezes você não está com vontade de vir, o Espírito Santo do Senhor, ele trabalha no teu profundo, trabalha nos teus ossos, e você vem à casa do Senhor para ouvir a palavra do Senhor. E uma coisa eu tenho certeza, do jeito que você chega, você não sai, porque Deus ele te traz na casa dele para renovar a tua vida, para mostrar para você que ainda que ninguém acredite no teu chamado, no teu ministério, Deus acredita. Deus acredita. Aquele que foi à cruz do Calvário, ele foi pelos meus e pelos seus pecados. Ele não morreu lá à toa. É porque ele acreditava que um dia, sabe, no dia 14, sabe, de 2015, no mês de outubro, o Senhor ia trazer uma palavra por intermédio de alguém, ia confrontar a tua alma, o teu coração, ia trazer renovo, conserto, restauração. Aquilo que estava fora do lugar ia voltar para o lugar. Aquilo que não estava acontecendo, a porta fechada, Deus era capaz de abrir para poder glorificar a obra do seu nome, porque é para isso que nós viemos, querido, para glorificar a obra e o nome do Senhor. Nada do que eu venha fazer pela minha vontade, para a vanglória própria minha, o Senhor vai querer colocar a totalidade dele. Mas quando eu me despido do velho homem, quando eu falar, ei Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, porque o interessante do profeta Isaías no encontro com o Senhor, a primeira coisa que ele reconhece diante de Deus: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A primeira coisa que eu tenho que reconhecer, querido, é que sou pecador e necessito da mão forte de Deus para trabalhar no meu vaso, para trabalhar na minha imperfeição, porque eu sou imperfeito e habito no meio de um povo imperfeito. Sabe o que Isaías quer dizer com isso? Que ainda que eu pense que eu sou alguma coisa, eu tenho que olhar para você e ver que eu sou igual a você. Quando eu olhar o teu defeito, eu tenho que lembrar que eu também tenho os meus, para que eu não possa apontar o meu dedo para você, porque Isaías, ele era um profeta que apontava e falava, ai de ti, mas quando o Deus da totalidade aparece diante dele, ele fala, ai de mim. Ele reconhece o estado de totalidade de Deus e que ele é um mero pecador, assim como todos os outros da casa de Israel. Eu estou aqui, querido, pregando a palavra do Senhor, mas uma coisa eu tenho certeza: eu sou tão pecador quanto você, mas existe uma coisa chamada graça de Deus, sabe? E santidade, separação. Quando eu decido me separar para Deus, Deus decide ser total na minha vida. Quando você decidir se separar para Deus, Deus decide ser total na tua vida. E aquilo que não estava dando certo vai ter que dar certo. Ou a porta que estava fechada vai se abrir. Porque aquele que tem a chave de Davi, que abre portas que ninguém fecha, é quem fecha a porta que ninguém abre, está sobre este lugar. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Interessante, querido, que nesse capítulo 18, Isaías desce à casa do olheiro, ver o trabalho do olheiro, ver a entrega do olheiro, porque Deus, ele é assim, ele se entrega. Jesus, ele veio e se entregou com totalidade, e nós devemos ser assim na obra do Senhor. Nós somos imitadores de Cristo, devemos ser cristãos reais e sinceros, que a nossa adoração possa subir diante do Senhor como um aroma suave, santo e agradável a Ele. Nós devemos nos entregar com totalidade para o Senhor. Tem que haver um tempo de renúncia, de separação, para que o id do Senhor, o propósito, a chamada possa ser cumprida. Porque Jeremias, ele vive um conflito dentro dele por não ver as suas profecias se cumprirem. Mas a todo tempo Deus se mostra fiel na vida daquele homem, daquele jovem. Ele desce à casa do olheiro, vê a totalidade, a entrega. E ele vê que o olheiro está trabalhando no barro. E ele vê agora que a obra
que o olheiro está totalmente entregue a ela, se quebra. Eu fico tentando imaginar qual é o pensamento de Jeremias ao ver aquele homem, aquele olheiro que está totalmente entregue à sua obra, sabe? O vaso se quebra na mão dele. Eu fiquei muito surpreso meditando com o Senhor nesse texto. Eu falei, Jeremias deve ter pensado, este homem agora, este olheiro está que nem eu. Tudo aquilo que ele está fazendo agora se quebrou, não dá certo. Aquilo que ele estava totalmente entregue, agora não tem mais nada, quebrou. Mas grandes coisas faz o Senhor por nós. É por isso nós estamos alegres. E aquele olheiro agora, ele coloca água no barro, porque o barro se quebrou, o vaso se quebrou na mão do olheiro. Ele joga água, o que é essa água? A palavra. Querido, tu pode estar quebrado na casa do Senhor, mas se tu sair daqui recebendo palavra, Deus faz de você um vaso novo. E agora aquele olheiro, ele começa a jogar água no barro. E agora Jeremias